Atos capítulo 5. Vamos ler o versículo 42, que é o último, e depois vamos ler o capítulo 6, verso 1 a seguir. Diz assim: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Quantos podem dizer amém? Para quem está acompanhando desde o início, nós estamos estudando sobre Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, pegando como base a igreja nos seus primórdios, para a partir daquilo que a igreja fazia lá no início, nós tentarmos também ter atitudes que se parecem, chegam próximas das atitudes da igreja primitiva. É claro que nem tudo é possível fazer igual, por várias razões. Vivemos hoje outro contexto, outra cultura, outra realidade. Porém, há princípios contidos aqui na vida da igreja primitiva que devem ser aplicados por nós nestes tempos que nós vivemos. Por isso, o título da nossa reflexão, do nosso estudo é Atos da Igreja, a partir dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, vamos nos espelhar nessa igreja primitiva, que não era perfeita, já vale a pena enfatizar novamente, não era perfeita. Veremos aqui hoje mais alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. E nenhuma igreja é perfeita, em nenhum tempo, em nenhuma época, mas a igreja, mesmo não sendo perfeita, ela deve procurar andar o mais próximo possível dos ensinamentos de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. No capítulo 5, que nós estudamos a semana passada, parte dele, nós encontramos aqui alguns problemas já que envolviam a igreja, dentre eles a questão da mentira, né? O casal Ananias e Safira, que mentiram para os apóstolos, mentiram para Deus, no caso, o Espírito Santo. Eles agiram com hipocrisia e foram punidos por Deus de maneira severa para preservar aqui a santidade da igreja. Então, nós encontramos dentro da igreja primitiva, já esse problema que se apresentou através deste casal Ananias e Safira. Este é um exemplo. Com certeza, muitos outros problemas aconteceram lá. Mas eu disse também aos irmãos que, apesar dos problemas, das dificuldades, a obra, ela crescia, porque os apóstolos, eles trataram de maneira correta aquela dificuldade, aquele problema. Houve ali, da parte de Deus, uma intervenção que disciplinou de maneira trágica o casal Ananias e Safira. E a Bíblia diz que depois daquele ocorrido, depois daquela disciplina da parte de Deus, caiu sobre o povo temor.
Todos temeram a Deus, temeram a igreja, os apóstolos. E eu disse aos irmãos na quarta passada que quando há temor no nosso coração, a tendência é que ocorra mais crescimento na obra de Deus. Então, quanto mais temor na vida da igreja, mais crescimento da obra de Deus. Esse é um princípio que a gente precisa aprender e colocar em prática em nossa vida cristã. Devemos temer a Deus, respeitar a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciar, respeitar as coisas de Deus, aquilo que é sagrado, a igreja, a obra de Deus. Tudo isso deve ser temido por nós. Devemos tratar tudo com muita reverência, com muito cuidado. E acontecendo assim, o Senhor abençoa a sua obra e ela cresce. Foi o que aconteceu aqui. A igreja estava crescendo, pessoas sendo curadas. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que era uma multidão os que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, e a igreja crescia cada vez mais. Todos os dias o Senhor dava crescimento para a igreja. Os enfermos eram curados, os paralíticos levantavam, os endemoniados eram libertos, Jesus libertava através da oração. Diz aqui que os que eram atormentados por espíritos imundos, capítulo 5 e versículo 16 de Atos, os que eram atormentados por espíritos imundos, eles eram libertos, naquele momento que a igreja estava vivendo. Agora, tudo isso que aconteceu na vida da igreja, aquele crescimento, aquela explosão de crescimento, gerou o quê? Gerou inveja. Nós paramos aqui quarta passada. Inveja em quem? Nos religiosos. Porque vale a pena lembrar que a igreja não tinha ainda um templo específico. A igreja congregava junto com os judeus. Estava todo mundo no mesmo lugar. No templo de Salomão, eles congregavam. Tinha lá uma região do templo, o alpendre, né, de Salomão, onde eles se reuniam. Mas ali estavam os judeus, aqueles que tinham todas aquelas práticas do judaísmo, de Moisés, obedeciam todos os rituais do Velho Testamento, e dentro do templo estavam também os irmãos crentes em Jesus, que ainda eram irmãos, né, de certa forma, dos judeus, irmãos de fé, mas ao mesmo tempo agora professavam a fé em Jesus. Então havia uma transição do judaísmo para o cristianismo. E esses dois povos, os judeus e os cristãos judeus, estavam no mesmo lugar, congregando no mesmo lugar. Essa separação de lugar, de congregar, se deu depois do ano 70, muito tempo depois. Porém, até aqui eles estão juntos. Tanto é que você olha em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo. Que templo era este? Não era um templo cristão, era um templo dos judeus. Mas ali estavam os dois povos, os judeus, propriamente ditos, e os cristãos judeus que agora haviam crido em Jesus, aceitado a Jesus como Salvador. Mas com o crescimento dos cristãos judeus, o que aconteceu? Aconteceu que os líderes, os sacerdotes do judaísmo se encheram de inveja. Porque, infelizmente, este mal, a inveja, ela está no coração de todo ser humano. O que a gente precisa fazer é deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida para que ele sufoque esse sentimento, para que esse sentimento fique lá sufocado, mortificado pela ação do Espírito. Mas é um sentimento que está em todos nós. Às vezes a pessoa até diz: eu não tenho inveja. Na realidade você tem. O que você não tem, o que você não fez foi dar valor, vazão, força, colocar energia naquela inveja que está no seu coração, naquele sentimento de inveja. A gente sufoca. Quando vem a inveja, a gente lembra que somos crentes, que o Espírito Santo habita em nós,
e a gente sufoca aquele sentimento. Mas aqui, esse povo não tinha o Espírito Santo. Eram líderes do judaísmo que estavam fora da presença de Deus, estavam distantes. Inclusive, diz o texto que o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, que era aquela seita que pregava que não havia ressurreição dos mortos, morreu, acabou. Esse pessoal da seita dos saduceus ficaram com inveja, porque os apóstolos pregavam justamente a ressurreição dos mortos. E o povo estava acreditando neles, nos apóstolos. Milhares de pessoas aceitando a Jesus como Salvador, porque os apóstolos pregavam: Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, ele morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E o povo ouvia aquela mensagem, cria, recebia Jesus como Salvador, e os saduceus começaram a perder gente, perder povo, perder público, porque o povo agora acredita na ressurreição e acredita que Jesus está vivo. Então os saduceus se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram eles na prisão. Mais uma vez, já houve um caso de prisão que já passamos lá no capítulo 4, agora colocaram eles na prisão novamente. Porém, neste momento aqui, o Senhor age de maneira milagrosa. Quando eles são colocados na prisão, olha comigo Atos capítulo 5 e o versículo de número 19. Vamos ler o verso 19. Atos 5, 19. Mas de noite, vamos ler juntos, está na tela ali, no 3. 1, 2, 3. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: olha só o que diz o 20. Coloca aí o 20. Diga comigo, no 3. 1, 2, 3. Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, pensem comigo, eles foram presos porque estavam pregando. E pregando aonde? No templo. Agora o anjo do Senhor vai lá e de forma milagrosa tira-os da prisão. De repente, se fosse eu ou você, a gente diria assim: ó anjo, me ajuda aí porque me leva para bem longe daqui, porque eu já fui preso uma vez, 2 vezes, vou ser preso de novo se eu for para lá. Mas o anjo chegou lá, fez o milagre, deu a bênção, tirou eles do cárcere de forma milagrosa, mais ou menos como o milagre que aconteceu lá em Atos capítulo 12, quando Pedro também estava preso e prestes a morrer. A Bíblia diz que ele foi liberto do cárcere, as prisões, as portas se abriram, apesar de ter lá 16 soldados, ele saiu e ninguém viu nada. Mais ou menos o que aconteceu aqui. O anjo do Senhor entrou lá, aqui não conta detalhes, mas de repente cegou os soldados ali, eu não sei o que aconteceu, só sei que eles saíram de lá. Mas quando eles saíram de lá, o anjo do Senhor não falou para eles: foge, corre daqui, senão vocês vão ser presos de novo. O anjo falou para eles: volta lá no templo e prega tudo de novo. Olha só como estes homens tinham que ter coragem, né? Porque eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. E agora libertos, recebidos já a bênção da mão do Senhor, a libertação, o anjo diz: volta, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar, começaram a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram lá o conselho, todos os anciãos dos filhos de Israel, que aqui neste caso não era só o sinédrio, mas também os anciãos, dava aqui mais de 115 pessoas, 116, aproximadamente 120 líderes, reunidos para tratar o assunto dos apóstolos, para ver o que faziam, o que fariam com eles. Mas quando o servidor, o funcionário, foi até lá na prisão, ele voltou para aqueles líderes, para o sinédrio, para os anciãos, ele voltou e disse: olha, a gente achou a prisão,
A gente achou os guardas, mas os apóstolos não estão lá não. Sumiram todo mundo, sumiu. Foram libertos. Achamos o cárcere fechado, toda a segurança, os guardas, os que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos o cárcere não tinha ninguém lá, porque o anjo do Senhor visitou aquele lugar de noite e tirou os seus filhos lá, os filhos de Deus que estavam lá presos. Então o capitão do templo, os principais, os sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. Ficaram sem entender o que aconteceu, o que está acontecendo. E quando eles estavam tentando entender o que aconteceu, diz a Bíblia que chegou um, lá na reunião, e falou para eles: olha, vocês querem saber onde eles estão? Eles estão lá no templo. Sabe aqueles homens que vocês pregaram? Querem saber onde eles estão? Eles estão no templo. E fazendo sabe o quê? Estão pregando. Ninguém detém a obra de Deus, irmãos. Sabe por que eles não paravam aqui? Foram ameaçados. Para de falar desse nome, para de pregar. Mas sabe por que eles não paravam? Porque eles no capítulo 2 foram cheios do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele tem coragem, ele tem ousadia. E eu pergunto nesta noite: quem aqui tem certeza que você tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito? Levante uma das suas mãos e glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem para a gente fazer aquilo que naturalmente a gente não faria. Naturalmente, pela lógica, eles deveriam fazer o quê? Fugir, correr, porque eles estavam sendo ameaçados de morte, de prisão, mas eles voltaram, eles ouviram a voz do anjo e voltaram lá para o templo, e de manhã já estavam ensinando e pregando que Jesus estava vivo. Aleluia! Isso aqui nos ensina uma grande lição. Não importa as circunstâncias, não importam as perseguições, as lutas, mas como diz aquele hino bem antigo: ninguém detém, é obra santa, esta obra é do Senhor. Ninguém para a obra de Deus, ninguém pode parar o homem e a mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando aquele homem chegou e falou: eles estão lá no templo, eles estão pregando, a Bíblia diz que eles foram lá, o capitão do templo com os servidores, e trouxeram os apóstolos. De novo, pega eles lá de novo. Só que agora diz o texto que eles não trouxeram com violência. Olha o que diz o capítulo 5 e o versículo de número 26. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Mas eles não trouxeram com violência, não porque eles eram bonzinhos, não porque eles tinham se convertido. Diz o texto, não com violência, porque tinham medo do povo. Ou seja, o povo estava ouvindo, estava crendo, e qualquer mal que eles fizessem para os apóstolos ali, eles poderiam ser apedrejados pelo povo. Então foram lá e pegaram os apóstolos, não com violência, e levaram até o sinédrio para intimidá-los novamente. Diz a Bíblia que quando o levaram, versículo 28, acompanhe comigo, capítulo 5, versículo 28, diz assim: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Só para recapitular, eles estão dizendo para os apóstolos: a gente já não avisou vocês, a gente já não deu ordem. Lembra lá do capítulo 4, que eles deram ordem: olha, saiam, podem sair da prisão, mas não falem desse nome. Aí eles chegaram lá na igreja e contaram para a igreja: olha, eles proibiram a gente de falar do nome de Jesus. E a igreja orou por eles, para que eles falassem com ousadia. E eles continuaram falando, e aqui, reincidência de crime, vamos dizer assim, né? Crime entre aspas, né? Reincidência de crime. Agora eles dizem para os apóstolos: a gente já não avisou vocês,
já não admoestou vocês expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou seja, a cidade de Jerusalém estava sendo impactada pela pregação do Evangelho. Mesmo debaixo de ameaça, de insulto, ameaça de prisão, de morte, o próprio Sinédrio está testemunhando aqui, dizendo: olha, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. Lembra que o estudo é Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. Vamos encher essa cidade dessa doutrina, irmãos? Quem está disposto a somar conosco e sair pelas ruas, pregar o Evangelho, levante a sua mão e diga amém. Nós podemos fazer isso. Estamos orando para um despertamento, para que possamos fazer isso. A igreja toda se envolva, porque aqui era todo mundo envolvido. Hoje nós temos mais força, temos mais gente, temos mais recursos, mas o que acontece é que nem todo mundo se envolve. Grande parte da igreja, e falo isso não como acusação para ninguém, porque eu também faço parte da igreja, eu também tenho que me cuidar nessa área, mas grande parte da igreja só quer vir ao culto domingo à noite, ouvir a palavra, ir embora e amém. Se alimentou, foi embora, às vezes mal fala com o irmão da direita, da esquerda. Às vezes até alguém que está visitando, uma pessoa nova, a gente tem que pedir aqui: irmão, fala aí com a fulana, fala com o fulano, né? Vê quem ele é, para tentar segurar ele na igreja, falar de Jesus para ele ou para ela. Até isso a gente tem que implorar, porque a gente apresenta: ó, tem fulano aqui visitando, não é crente, parece que ninguém se interessa em saber. Perguntar de onde você é, você está precisando de ajuda, porque a gente é muito egoísta, a gente se tornou uma igreja egoísta. A gente vem, senta, quer ouvir, vai embora, e amém, e acabou. No próximo domingo a gente volta, quando volta, senta, ouve, vai embora, e amém. E a nossa vida se tornou essa rotina, sem a preocupação com aquele que está lá fora, sem a preocupação em ganhar almas para Jesus. Mas aqui, estes homens sem internet, sem câmera, sem microfone, sem um grupo de louvor bonito como este, sem nada, sem recursos, porque não tinha, sem templo, nem templo eles tinham ainda. Estavam no templo dos judeus, e sendo perseguidos, eles encheram a Jerusalém dessa doutrina. Aleluia. Eu creio, pela fé, eu posso crer e ver que isso pode acontecer aqui também em nossa cidade. Se você crê, diga amém. Mas olha, não pode ficar pensando aí que o pastor vai resolver isso, o presbítero vai resolver isso, o grupo de evangelismo, ele é responsável por isso. Se você tiver coragem, diga para quem está ao seu lado: você é responsável por isso. Ah não, pastor, eu já canto aqui na igreja. Irmãos, isso aqui que a gente faz aqui no templo é para o culto no templo. Agora lá fora, todo mundo tem responsabilidade de participar, de fazer evangelismo, de falar de Jesus para alguém, de ajudar alguém a chegar na presença de Deus. Aqui, o próprio Sinédrio, os próprios anciãos testemunharam que eles estavam enchendo Jerusalém dessa doutrina. Mas olha o que diz o versículo 28, a parte B, que nós não lemos ainda. Eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí, imagine os irmãos a cena, mais de 120 ou mais de 115 líderes ali, homens poderosos, sumo sacerdote, os 70 do Sinédrio, os anciãos, todos ali, para inquirir Pedro e os apóstolos, ameaçando. E quando eles falam: olha, já não mandamos vocês não falar desse nome? Qual foi a resposta de Pedro? Tudo bem, desculpa aí, foi uma falha, não vai acontecer mais. Não, olha o versículo de número 29, que você verá a resposta de Pedro e dos apóstolos. Versículo 29. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia.
Vou repetir: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Aleluia. A mesma situação lá do capítulo 4, onde ele fala dessa obediência aos homens e a Deus. Aqui ele é mais direto: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Em outras palavras, vocês não vão nos parar. A situação hoje é diferente. Ninguém hoje é proibido de falar de Jesus aqui no Brasil, não é? Ninguém. Mas vem hoje de forma diferente, o tipo de perseguição é diferente. Vem através de leis, projetos de leis que senadores, deputados fazem para tentar barrar a igreja. Dependendo do tipo de coisa que você fala, é possível que você seja até processado, porque não pode falar determinada situação. Claro que o crente tem que ser prudente, né? Não pode ser como alguém que a gente viu essa semana aí, agredindo as pessoas. Não. O crente tem que ser prudente, pregar a verdade, mas baseado no amor, da palavra de Deus. Mas a igreja não deve ser uma igreja omissa, porque de repente determinada lei está impedindo a igreja de fazer um trabalho que o Senhor Jesus mandou. Vamos supor que alguém faça uma lei aí, seja aprovada uma lei que não é tão difícil acontecer isso, em que se proíba a gente falar que Jesus é o Salvador, é o único Senhor, porque hoje o que impera é o relativismo, é a pós-verdade, e tudo caminha para nos calar a ponto de tentar fazer a gente engolir goela abaixo, né? De que todos os caminhos são verdadeiros, todas as religiões são verdadeiras, que todos os deuses são verdadeiros, que tudo é verdadeiro, e que a gente não pode ter uma verdade absoluta. Mas a igreja precisará, nesses últimos dias, continuar pregando a verdade absoluta do Evangelho. E qual é a verdade absoluta, pastor? O caminho para o céu é só Jesus. A salvação é somente em Jesus. Só tem dois caminhos: o céu e o inferno. O arrebatamento da igreja é uma verdade absoluta. A grande tribulação é uma verdade absoluta. O reino milenar de Cristo é uma verdade absoluta. O fato de que os salvos vão morar no céu e os ímpios vão morar no inferno é uma verdade absoluta. A igreja vai continuar pregando esta verdade. Agora, importa obedecer a Deus do que aos homens. Acontece que tudo que acontece no mundo hoje, no mundo das leis, no mundo político, parece que é para calar a nossa boca, impedir a caminhada da igreja. Mas daqui para frente a coisa vai apertar mais ainda. Por mais que a gente eleja irmãos que devem estar lá nos representando como deputados, como vereadores, tudo isso é importante, mas nada disso vai barrar os cumprimentos das profecias bíblicas, que são reais. A tendência é a igreja estar caminhando para um afunilamento de perseguição, de lutas, em que as pessoas vão afrontar a nossa fé. Diga alguma coisa aí contra o pecado de alguém, ou a atitude de alguém que comete algum pecado, principalmente relacionado à área de homofobia, né? Diga aí alguma coisa, escreva alguma coisa que a Bíblia condena, para você ver o que acontece. Até os crentes batem em você. Repito, nada com violência, sem agressão, com amor às pessoas, mas caminhe nesse sentido para você ver. Todo mundo, quase todo mundo, vem em cima e vem quente. Hoje em dia, a defesa daquilo que é errado é muito maior do que a defesa daquilo que é certo. Que Deus nos dê inteligência, estratégias para a gente continuar pregando o Evangelho sem ofender as pessoas, não é o nosso intuito, nossa intenção, mas sem deixar de pregar o Evangelho e mostrar que só vai morar no céu aquele que se enquadra na palavra de Deus. Quem ainda crê assim? Levante a sua mão e dê glória a Jesus, se você crê nessa verdade. Aleluia. Então aqui eles foram colocados numa situação difícil. Vocês vão ter que deixar de pregar, a gente já mandou vocês pararem,
Mas Pedro nos dá uma lição aqui, que quando você tiver que escolher entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, escolha sempre obedecer a Deus. Esse versículo não deve ser usado por aqueles que dizem assim: não, eu não vou no culto, eu não dou satisfação porque meu negócio é com Deus, eu não obedeço aos homens. Não é isso não. Isso aqui deve ser usado quando a sua fé for desafiada. Quando alguém te colocar numa situação de você ter que escolher entre servir a Deus e servir aos homens. Neste momento você escolhe obedecer e servir a Deus. É o que Pedro nos ensinou aqui. E ele começa a dizer no versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Irmãos, olha só como Pedro estava audacioso. Ele estava diante de um povo que na sua grande parte não acreditava na ressurreição. E eles pressionaram Pedro: Pedro, já mandamos vocês pararem de falar deste nome, desta mensagem. E Pedro diz assim: nós não vamos obedecer aos homens, o nosso negócio é com Deus. E mais, aí Pedro começa a falar: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus e aponta para eles: o qual vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Olha que homem de coragem, irmãos. Estava ali só fera, olhando para eles assim, querendo uma oportunidade para matá-los, para destruí-los. E Pedro dá essa oportunidade para eles. Pedro diz: olha, o Deus, o nosso Pai, ressuscitou Jesus, que vocês mataram, que vocês penduraram no madeiro. Eles ficaram enraivecidos. A Bíblia diz no versículo 33, que eles se enfureceram e deliberaram, ou seja, decidiram matá-los. Vamos matar esse pessoal. Porém, escute o que eu vou lhe dizer: quem é servo de Deus, quem está fazendo a obra de Deus, não morre antes que Deus permita. Deus ainda tinha um plano na vida de Pedro, dos demais, e eles decidiram: vamos matá-los. Quando eles decidiram aqui na terra, vamos matá-los, Deus interveio na situação e tocou no coração de um homem chamado Gamaliel. Lembra de Gamaliel, o mestre de Paulo e de outros? E Gamaliel, que fazia parte da cúpula, ele era mestre nos fariseus, ele fazia parte daquela cúpula que estava ali julgando os apóstolos. Ele, Gamaliel, doutor da lei, versículo 34, venerado por todo o povo, era alguém respeitado, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Levem eles lá para fora e vamos conversar aqui. E eles dizem, ele diz para eles, né? Varões israelitas, versículo 35, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a este homem, ou a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas. Ele conta aqui dois testemunhos, de Teudas e de Judas, que foram dissidentes do judaísmo, e que levantaram um movimento, como se fosse hoje no nosso linguajar, né? Dividiram a igreja, e fizeram lá um movimento. E Gamaliel está dizendo: olha, não deu em nada, eles morreram, o povo foi tudo disperso, e a obra se desfez. Então vocês não devem matar estes apóstolos, porque se é de Deus, vai prosperar, e se não é, vai se desfazer. Mas não toque neles, para que vocês não fiquem combatendo contra o próprio Deus. Vou aqui parafrasear. Seria como se Gamaliel dissesse assim: olha, não fique mexendo com isso, porque vai que é de Deus, vai que esse negócio é de Deus, e vocês vão estar batalhando contra Deus. Deixa aí. Lembra de Teudas? Não deu em nada, só fogo de palha. Lembra de Judas? Também não deu em nada, só fogo de palha. Deixa eles, se for de Deus vai prosperar. Olha o que diz o versículo de número 38, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará. Olha como Gamaliel foi usado aqui neste momento. Se é de homens isso que eles estão fazendo, vai acabar, não vai persistir.
vai se desfazer, mas se é de Deus, vocês não podem desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. E a resposta é de Deus ou não é de Deus? A resposta está aqui, ó. Se passaram 2000 anos e a igreja está aqui, viva. É de Deus. Então ninguém parou, ninguém deteve a obra santa. E quando ele falou isso, concordaram com ele. Chamaram os apóstolos, mas ainda bateram. Olha que povo ruim, irmãos. Chamaram os apóstolos, concordaram de não matá-los, mas açoitaram-nos e mandaram que não falassem. Bateram neles e falaram de novo: não falem no nome de Jesus. Vocês acham que eles não iam falar? Aí retiraram-se, pois, da presença do conselho. Agora, olha que interessante o versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, do conselho. Retiraram como? O que está escrito ali? Se retiraram reclamando? Apanhamos de novo. Meu Deus, desse jeito eu vou parar de ser crente, igual alguns crentes falam, né? Vem a luta, vem a prova, o desemprego, de novo essa luta, de novo essa prova, eu vou deixar a igreja, Deus não me conhece, Deus não me vê, Deus não está olhando para mim. Mas eles se retiraram dali com lombo ardendo. A Bíblia não diz, mas eu penso que um olhou para o outro olhou para um e falou: está doendo aí? Tá. Rapaz, deu uma chicotada aqui que foi feio o negócio. Olha, está até sangrando, mas regozijando estavam. Aleluia. Regozijando. Quem sabe um olhava para as costas do outro: olha, está vermelho mesmo, ficou aqui uma marca terrível, mas saíram dali regozijando. Não parece uma coisa de doido, irmãos? Apanhar e sair alegre? Quem fica alegre quando apanha? Mas aqui, só aquelas criancinhas bem perturbadinhas, né? Que o pai bate, ela ainda ri ainda, né? Você já foi assim, né? Por isso você está rindo. Aqui não, eles saíram regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, aqui onde eu li com os irmãos, e de casa em casa, o que eles faziam? Obedeceram a Deus ou aos homens? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quem quer esta fé inabalável? Levante as duas mãos comigo. Fala: Senhor, me dê um pouquinho desta fé, que eu consiga ficar persistente na sua casa, na sua presença. Olha, a gente não passa nem um décimo do que eles passaram. Eles apanhavam, eram perseguidos. A gente tem uma lutinha aqui, uma lutinha ali, mas eu digo aos irmãos nesta noite: vamos nos inspirar nestes homens e vamos continuar servindo a Jesus, apesar das lutas, das dificuldades. Pastor, mas eu estou desempregado. Fica tranquilo, logo Jesus vai abrir uma porta, mas não abra a mão da sua fé. Senhor, mas eu estou doente. Fica tranquilo, logo vem a cura. E se não vier também, dá glória a Jesus do mesmo jeito. Aleluia, aleluia. A enfermidade pode nos matar, nos tirar a nossa paz, né? Momentânea, porque vem dor, vem enfermidade, dificuldade, o desemprego, a falta de dinheiro, a luta em casa, o problema, a perseguição, pode nos trazer tantos transtornos, mas tem algo que nada disso tira, e não pode tirar, e que a gente tem que fazer como Paulo: combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira, e fiz o que com a fé? Guardei a fé. Glória a Jesus, guarda a fé, porque a fé, ela vai te conduzir à presença de Deus. É pela fé que nós somos salvos, pela graça. Essa fé em Jesus não pode ser jogada fora. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eles então continuavam todos os dias no templo e nas casas. Ou seja, tinha culto no templo e tinha os pontos de pregação. As congregações aqui eram nas casas, e eles continuavam pregando a Jesus Cristo, e a igreja cresceu, se multiplicou, e crescendo, olha o que diz capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, agora escute, quando a igreja cresce, o que cresce junto com ela? Os problemas.
Porque tem gente que diz assim, não, mas em 1930, quando eu aceitei Jesus, na igrejinha fulana, assim, lá na rua tal, parece que não tinha tanto problema, é que só tinha você e mais um, irmão. Mesmo assim, tinha problema. Você era um deles, te garanto. Porque nós somos o problema somos nós. Amém, irmãos? Não, porque, olha, tem aqueles crentes que são muito saudosistas, eu também tenho saudade de muita coisa, mas tem coisa que o povo exagera, né? Porque naquele tempo parece que não tinha tanta briga, não tinha. Conversa com os velhinhos da igreja, irmão João Sabino, para você ver, você não tinha. Ah? Tinha também. É que a igreja era menor, então parece que não tinha tanto problema. Agora a igreja vai crescendo. São várias congregações, é um campo como o nosso, tem mais de 40 igrejas, tem problema, tem dificuldade, tem luta. E aqui é a prova de que na igreja tem problema. Aqui se quebra o quê? Se quebra a unidade, tudo em comum. Lembra que lá no capítulo 4, no finalzinho, no capítulo 2, no finalzinho, diz que eles tinham tudo em comum? A gente passou por esse texto, lembra disso? Tudo era comum, ninguém que tinha coisas, bens, propriedades, dizia que era seu, mas era tudo comum, um ajudava o outro. Perfeita a igreja, né? Mas quando chega no capítulo 6, já quebrou essa unidade. Esse problema aqui já aparece. Qual é o problema que aparece? O problema de discriminação do pessoal que era judeu em relação às viúvas que eram gregas. Então, as pessoas que recebiam donativos e iam distribuir, na hora de distribuir, segundo o que a gente aprende aqui no texto, eles distribuíam de maneira discriminatória, deixando as viúvas gregas com uma menor quantia, ou não atendendo as viúvas gregas. Então a gente vê, para a gente desmistificar um pouquinho, que o problema está aqui na igreja também. Era uma igreja maravilhosa, sim, mas tinha problemas. E essa situação gerou o quê? Murmuração. Olha aqui a murmuração, já desde o início, não é? Agora, é interessante, irmãos, eu estava lendo esse texto, estudando um pouquinho, que nem toda murmuração a gente deve descartar. Tem murmuração que é um erro, sim, a murmuração, mas a gente deve analisar por que a pessoa está murmurando. De repente, há um erro a ser consertado, uma situação a ser consertada. De repente, a murmuração dela tem uma causa que a gente precisa resolver. Foi o que aconteceu aqui, murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A murmuração aqui não é contra Deus, e nem foi contra necessariamente a liderança, mas foi contra os judeus, gregos contra os judeus, hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atendia a viúva que era hebreia, atendia bem. A viúva que era gentílica, dos gregos, não atendia bem. Isso está em nós, no ser humano. A gente acaba, em dado momento, cometendo erros dessa natureza. E a igreja cometeu esse erro lá no início. O que fizeram os 12 apóstolos? Convocaram uma multidão dos discípulos. Convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olhe para mim e preste atenção nisso. A liderança da igreja, quando ouviu a murmuração, resolveu então reunir a igreja para resolver o problema, dar uma solução para o problema. Nós que somos líderes, devemos estar atentos ao que o povo está falando e tomar atitudes para ajudar a resolver aquele problema. Foi o que eles fizeram aqui. Nós líderes, obreiros, precisamos aprender isso também. Não é só descartar, está reclamando, é desviado. Não. Vamos ver o que está acontecendo, tentar ajudar, tentar resolver. E eles reuniram a multidão e falaram: olha, não é bom, não é razoável que a gente deixe a palavra, ou seja, deixe de pregar a palavra e vá servir às mesas. O servir às mesas aqui é entregar os donativos, como se hoje fosse levar na casa do irmão, da irmã, a cesta básica, ajuda para pagar uma conta de luz que está atrasada, assistência social da igreja. E os pastores da igreja estão dizendo: olha, a gente não pode deixar de pregar para fazer esse trabalho. Aí alguém poderia dizer: mas os pastores são enjoados, hein? Não quer ajudar?
aqui, irmãos, está presente alguns princípios de liderança. A igreja vai crescendo e a gente tem que ter a mentalidade que nem tudo o pastor deve fazer. Às vezes ele até sabe fazer. Eu mesmo gosto de tocar instrumento, por exemplo. Quando falta alguém, eu vou ali ajudar. Mas seria legal eu todo culto sair daqui e ir lá tocar? Não, tem que ter alguém que faça. Eu posso saber mexer no som, mas é legal o pastor estar aqui e ter que sair do seu lugar e lá mexer no som? Não, tem que ter alguém que faça. Tem lugar que você vai que o pastor, ele quer mostrar que sabe, aí faz tudo, né? Está dirigindo o culto, ele canta os hinos, mexe no som, toca a guitarra, ele canta o louvor, ele tira a oferta. Só falta ele aceitar Jesus no final do culto. Tanta coisa que ele faz. Não é necessário isso, a igreja tem que ter equilíbrio. Um prega, o outro canta, o outro atende assistência social, o outro cuida da porta, da segurança. Enfim, equilíbrio, porque a igreja vai crescendo de maneira saudável. Não pesa sobre um somente. E tem gente que às vezes não entende isso. Ele quer fazer algum trabalho, ele até tem a ideia e quer realizar um trabalho, mas ele quer que o pastor esteja lá sempre. Não dá para o pastor estar em todos os trabalhos. E nem deve estar. Há poucos dias eu falei para uma pessoa isso. Olha, eu participei de 2 trabalhos, e depois relacionados a esse assunto que eu vou falar, e depois eu falei, olha, no terceiro eu não vou. Toca aí, faça o trabalho. Porque senão as pessoas ficam mal acostumadas e não desenvolvem os seus talentos. O pastor está aqui, ele vai falar. O pastor está aqui, ele vai pregar. Então aqui eles estão mostrando para a gente que a igreja cresceu e que precisa agora distribuir tarefa. Isso acontece e aconteceu lá no Velho Testamento. Lembra de Moisés? Moisés lá atendendo todo mundo, o dia inteiro, trabalhando, cansado, e a produtividade não era boa. Aí o sogro de Moisés dá um conselho para ele, né? Não é bom o que você faz. Tem que pegar um pessoal aí para te ajudar, distribuir a carga, eles vão te ajudar. O próprio Jesus, que tem poder e tinha poder para fazer tudo sozinho, chamou os apóstolos para lhe ajudar. O próprio Jesus tinha pessoas que no seu ministério era um tesoureiro, o outro ajudava em outras áreas, ele tinha pessoas para lhe assessorar. E aqui a gente aprende que para resolver o problema, os pastores disseram, não vamos ficar atendendo às mesas, nós vamos ficar pregando. E alguém pode dizer, mas eles são folgados, queria só pregar? Só que o pregar aqui já não é fácil. Pregar em qualquer circunstância não é fácil. Requer estudo, oração, dedicação, enfrentar o público não é fácil, né? Só que o pregar aqui, além de todas essas dificuldades naturais, ainda era mais difícil, porque quem pregava era preso. Naqueles dias, quem pregava era preso. Então eles estão dizendo, olha, deixa o pregar para nós. Não era o mais fácil, era o mais difícil, porque pregar tinha que ser preso. Pregava era preso, pregava era preso. E eles disseram, nós vamos ficar no ministério da palavra e da oração, ou da oração e da palavra. E ele então, diz a Bíblia que os apóstolos disseram, vamos escolher, pois, irmãos, dentre vós. Aí resolveram escolher os diáconos. E aqui nós aprendemos, primeiro, para ser líder na igreja, tem que ser dentre o povo. Olha o que diz o texto, escolhei, pois, irmãos, dentre vós. A frase quer dizer o seguinte, alguém que está dentro. Que tem gente que quer ser líder, pastor Hilton, mas não vem no culto, não participa dos trabalhos. É quando chega a época de consagração, Ademir, Paulo, Ademir, Valdemir, vocês que são obreiros, pastores, dirigentes, aí eles procuram vocês. Fica ali, né? Insistindo, dando indireta. Não vai ter consagração esse ano, não? Só que o ano inteiro você não viu ele dentro do povo. Você vê ele no Facebook. Abre o Facebook, você vê ele. Na igreja, Jesus foi lá e volta logo. A igreja Maria, mãe de Jesus. A igreja João, não sei das quantas. Você vê ele em todo lugar, mas não vê ele na igreja dele. Ele não participa do culto de doutrina na igreja dele, não é aluno da escola dominical, não participa da reunião de obreiro. Ele fica por aí igual Satanás quando estava falando com Deus lá em Jó, né? O Senhor falou, de onde vieste, Satanás? É de visitar a terra e passear e rodear por ela.
fica só rodeando pela terra, mas não aparece. Aqui tem um princípio: para ser líder, ser obreiro na igreja, tem que estar no meio do povo, tem que estar presente. Vou repetir: para ser líder, para cantar, para tocar, para pregar, para ser diácono, tem que estar aqui, presente. Não adianta estar longe, não. Então tem que ser dentro do povo. 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Interessante que boa reputação vem antes de ser cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa é cheia do Espírito, entre aspas, mas não tem paz na família, vive brigando em casa, com os vizinhos, no emprego, dá mau testemunho. Mas aqui diz que tem que ter boa reputação, em primeiro lugar. Depois, ser cheio do Espírito Santo. Aqui se refere a Atos capítulo 2, batizado com o Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E a multidão concordou com isso, e foram escolhidos Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe. Agora, sabe o que é interessante? Os outros nomes que estão aqui, é que eles foram escolhidos para serem diáconos. O que o diácono fazia? Alimentava as pessoas, levava a cesta básica, levava suprimento para as pessoas. Mas Estevão, além de diácono, se tornou um grande pregador também. Morreu por isso, mas foi um grande pregador. Filipe se tornou um grande pregador também. Ou seja, você que é diácono, que é cooperador, está aqui na casa de Deus, não pense que o seu trabalho é só trazer uma água aqui, é só ficar ali na porta. Não, Deus pode te usar também como um grande pregador do Evangelho. Ah não, meu trabalho é só tocar aqui no grupo de louvor. Deus quer usar vocês também como pregadores do Evangelho. Ah não, meu trabalho é só na mídia aqui, na sonoplastia. Não, Deus quer usar você também como pregador do Evangelho. E estes homens foram escolhidos e se apresentaram aos apóstolos. E quando se apresentaram, os apóstolos, orando, impuseram as mãos. Isso aqui é interessante. Timóteo também recebeu a bênção, o dom de Deus, pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Outros, lá em Atos capítulo 13, Paulo também e outros, saíram para a obra missionária com a imposição das mãos dos apóstolos e dos líderes da igreja. O que isso nos mostra? Que liderança na igreja não é alguém que levanta hoje e diz: olha, a partir de hoje eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu me autoconsagro. Não, a consagração, a autoridade de Deus sobre a sua vida, ela passa pela mão da igreja, da liderança da igreja. Eles impuseram as mãos sobre aqueles homens, e a partir daí eles puderam então exercer o seu trabalho. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. Esse estudo nós vamos seguindo até o capítulo 28, e lá no versículo 7 do capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Finalizando hoje, colocando uma vírgula hoje, o problema foi resolvido, a murmuração cessou, os diáconos foram levantados. Pela primeira vez encontramos diáconos na Bíblia. E diz a Bíblia, no versículo 7, que a palavra de Deus era divulgada. E se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. E até os sacerdotes do judaísmo, muitos deles aceitaram Jesus como Salvador. E a igreja foi crescendo. Os problemas surgem na igreja, irmãos. As dificuldades surgem. Mas Deus sempre nos dá estratégias para a gente colocar as coisas em ordem, e ninguém para a obra de Deus. Declare para alguém que está ao seu lado e diga: ninguém vai parar esta obra. Ah, a luta chegou, alguém pode pensar, agora vai parar, agora vai ruir. Não, ninguém para, a obra é de Deus, a obra é do Senhor. Aleluia.
o problema chegou aqui, mas foi resolvido e a igreja continuou em crescimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus os abençoe por ter a paciência de me ouvirem sobre essa palavra, que vamos continuar na próxima quarta-feira. Nós vamos orar agora e após a oração estaremos recebendo irmãos que entrarão em comunhão e também contribuindo com a obra de Deus. Irmão Gerson, por gentileza, faça uma oração.